O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou ontem, durante a reunião com a Comissão Vítimas do Descaso, a comissão que é formada por entidades da sociedade civil organizada e que pede a duplicação da rodovia PR-323, reunião, aliás, que contou com a presença lá dos prefeitos da região da Merrius, né? E também com o presidente da Comissão Vítimas do Descaso, Sérgio Frederico, além do próprio presidente lá da Merrius, Darlan Scalco, e o deputado delegado Fernando, né, que deve anunciar agora na Expo Umuarama a duplicação de trechos, ou do trecho do Posto Gauchão acesso a Mariluz, aqui na saída de Umuarama. Deve anunciar a data, provavelmente, de início da duplicação. Estou recebendo aqui nesta manhã o Sérgio Frederico, que vem conversar conosco justamente para nos atualizar do que foi apresentado nessa reunião, o que foi discutido e os encaminhamentos a partir de agora. Presidente, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui, tudo certo? Tudo bem? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos ouvem. O prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade novamente de divulgar nossos trabalhos esses que é em prol de toda a nossa região, para que melhorar a vida de todos, o desenvolvimento da nossa região. Realmente a duplicação da 323 se faz necessária justamente também, não só por conta das mortes, eu comentava aqui no começo, mas por uma resposta, né, para a nossa comunidade que espera há tanto tempo, inclusive a questão econômica, né, presidente? Com certeza, a segurança é primordial, né? Em primeiro lugar vem a segurança de todos que trafegam na rodovia, então queremos evitar, na verdade, acidentes que causam mortes, né? Acidentes fatais por ser uma rodovia não duplicada, acidentes frontais que a vítima normalmente é fatal, infelizmente. Então isso já é um ponto primordial para que nós lutemos pela essa duplicação. Mas sem dúvida o desenvolvimento vem junto, porque é necessário. O desenvolvimento dessa região depende necessariamente da duplicação da PR-323. Como você disse, nós estávamos reunidos com os prefeitos e foi um novo clamor que fizemos novamente aos prefeitos todos, dizendo: querem desenvolver suas cidades daqui no Noroeste? Lutem primeiramente pela duplicação da PR-323. Isso é fato, deve ser por aí. Todos têm suas lutas individuais, mas em coletivo, primeiro lugar, PR-323 duplicada é desenvolvimento na certa. Como é que foi essa reunião que o senhor participou ontem? Lá com o governador Ratinho Júnior, com a presença do secretário de Infraestrutura, o Sandro Alex, com a presença dos demais prefeitos. O senhor saiu contente da reunião? Muito contente, muito animado. Rodrigo, foi uma reunião que inclusive foi a pedido do governador que tivessem poucas pessoas para que pudesse ser, na verdade, um diálogo olho no olho, conversa boa, sem ter, vamos dizer assim, interferências de outros assuntos, né? Que a gente pudesse falar sobre duplicação da PR-323, que diz o governador que é prioridade do governo dele. Prioridade número 1 é a PR-323. Foi num ambiente muito favorável, que foi a Merrius, né, onde foi liderada pelo Darlan Scalco, que é o presidente da Merrius. Também estavam presentes também o delegado Fernando, o deputado delegado Fernando, e o Fernando Scanavaca, né? Tinha mais outros 2 deputados também que estavam prestigiando a vinda do governador aqui, que é o do Carmo e também o soldado Adriano. E tivemos lá a presença de vários prefeitos e o secretário de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, né? Que todos eles vieram aqui nos animando muito, né? Nos dando muita esperança nessa situação da duplicação da PR-323. Porque foi uma promessa muito grande do governador na campanha e ele disse que realmente ele quer cumprir essa promessa. A gente sabe que ele tem uma identificação muito boa com a região, então ficamos muito animados. Lógico, como que foi a conversa? Ele iniciou dizendo que tem muita dificuldade no início agora para começar essa duplicação. Por quê? O projeto, o governo do estado não tem ainda um projeto completo da duplicação da PR-323, né, que é o projeto executivo. Tem aquela parte que está iniciando lá, que são os 20 quilômetros de Paissandu até Dr. Camargo. Tem mais um trecho que quase chega na ponte do Rio Ivaí, já pronto o projeto. Esse projeto aqui dos 4 quilômetros aqui de Umuarama, que é no trecho urbano, que é do Posto Gauchão até um pouco para frente do trevo Mariluz, são 4 quilômetros, que também tem um projeto praticamente pronto, só falta complementar com as marginais, e aí já pode ser inclusive até licitado. Não tem mais nada.
Então ele vai ter que iniciar esses projetos. Só tem isso. Só Tudo tem aquilo isso. que foi feito pelo Odebrecht, a aquisição daquele projeto que tinha feito o governo do estado depois do distrato, isso sumiu tudo. Não é válido. Então, não tem. Não tem. O governo diz que não tem isso aí. Então, a gente sabe que a Odebrecht fez um projeto. Mas o projeto que a Odebrecht fez, e parte dele que foi, inclusive, doado ao Estado na gestão passada, ele foi doado, mas ele não estava apto a ser licitado. Ele precisou de alterações, adequações, por exigências do Tribunal de Contas do Estado, para poder ser licitado. Por isso que demorou também um pouquinho esse trâmite. Mas, na verdade, agora, ele está começando do zero. Já tem previsão já de recursos já para fazer esses projetos. Mas lembrando que os projetos de uma rodovia são projetos demorados, porque além dos projetos também tem as necessidades de adaptações meio ambiente, né, e a RIMA, toda uma série de licenças ambientais que são necessárias também. E elas são parte do projeto. Então, tem custos, né? O governador disse que já tem os valores mais ou menos separados, que parte de 45 milhões de reais vai ser destinado exatamente, ele acha que mais da metade disso, para o projeto da duplicação da PR-323, e com isso vai ter um período de praticamente 8 meses a 1 ano para fazer esses projetos. Quer dizer, isso para fazer os projetos, depois mais o trâmite todo para licitar a obra, ordem de serviço, tudo isso. Esse trâmite também é demorado. Então, quer dizer, nós temos que ter paciência, né? Mas ficar muito animados pela atenção dada, pela promessa feita e aquela história, no olho. É uma promessa que a gente sente muita firmeza, muita seriedade, né? Então, diria o seguinte, qual que é a primeira intenção dele, então, agora? Fazendo o projeto das partes críticas, principalmente, né? Seriam os trechos urbanos, as partes onde tem mais acidentes, né? Para evitar, de fato, o mais rápido, desagravar, vamos dizer assim, o problema, né? E também, como você disse agora há pouco, a parte agora urbana de Umuarama, a intenção dele é que esteja tudo adaptado até agora o mês que vem e que na Expo Umuarama, na abertura da Expo Umuarama, ele anuncie, então, a abertura de tal licitação desse trecho urbano aqui em Umuarama. Quer dizer, esse trecho é mais rápido daí. Só falta só uma adaptação da questão das marginais. O senhor acredita que daí ele deva ter início na obra em quanto tempo, mais ou menos? Conhecendo de obras públicas como o senhor conhece. Olha, eu acho que abriu a tal licitação, em 3 meses pode começar a obra. Pode começar. O único problema é se de repente acontecer uma questão judicial, né? Alguém entrar com recurso, essa coisa toda. Isso, disputa na licitação, né? Entendeu? Mas acredito que isso seja fácil de se resolver, né? Perfeito. Porque é um trecho também pequeno, não vem assim também, não é tão grande. Já desafoga bastante, né? Exatamente. E daí, Rodrigo, na continuidade da conversa do governador, onde ele disse que realmente ele está com prioridade, o que vai acontecer? Ele está querendo fazer parte... O anel de integração do Estado do Paraná, onde tem todos os pedágios hoje, não vai haver mais a recontratação. Então, o governo federal vai fazer uma nova licitação para o anel de integração. E o governador já fez uma tratativa com o ministro dos Transportes, né, da Infraestrutura, e eles vão incluir a PR-323 nessa licitação. A dela passa a ser federal, então? Não, ela vai ser concedida. Hoje, o que é o anel de integração hoje? Hoje o anel de integração, a maioria são rodovias federais que foram cedidas para que o Estado gerenciasse a questão da licitação e da concessão. Agora o caminho é o contrário. Agora o caminho é o contrário. Na verdade, mais de 70% das rodovias do anel de integração são federais. E agora, então, o governo federal chamou para si, né, essa responsabilidade e vai fazer o seguinte, então, eles vão licitar. E aí o governo do estado vai ceder, então, os 600 quilômetros, mais ou menos, que tem de rodovias paranaenses, né, rodovias estaduais, no anel de integração, para que o governo federal licite a concessão. Inclusive agora, daí colocando mais, então, a PR-323, que eu acredito que seria de Maringá até Guaíra, entraria no anel de integração. Quer dizer, sai totalmente da responsabilidade do governo do estado e do governo federal, da União. Exatamente. Aí passaria para a União. Todo o processo, inclusive de gerência de tudo isso. E como disse o secretário Sandro Alex, né, que eles já estão com o processo em andamento, então eles ganham tempo com isso, e acelerando isso aí. Incluindo a 323, vamos entrar então, de repente, o ano que vem já está um processo de licitação, de concessão
das rodovias, inclusive a 323. Agora, é vergonhoso que nós temos no estado do Paraná, não, presidente? Essa história desse desvio justamente das empresas que detêm a concessão dos pedágios aqui no estado do Paraná, de obras que não foram feitas, de dinheiro que foi parar na conta de ex-governador, 350 milhões. O valor de todos os pedágios é de, se não me falha a memória, 8 bilhões de reais. É o maior desvio de dinheiro do estado do Paraná, em disparado. Lamentável tudo isso, não? Segundo a informação das investigações, é uma situação muito vexatória, né, que nós estamos passando no Paraná hoje, em função dessa questão dos pedágios. Infelizmente, são muitos e muitos quilômetros de rodovia que deveriam ter sido duplicados e não foram. Né, que eu falo, acredito que hoje o que foi duplicado durante esses quase 20 anos de concessão passa um pouquinho mais do tamanho da 323. Só? Então, quer dizer, foi 300 quilômetros de duplicação até hoje? Quer dizer, o que mais? Tiveram outras obras, sim, mas a obrigação, eu acredito que era ter duplicado muito mais, até quase sua totalidade dentro desse período, né? E então, a gente vê que o que isso trouxe de ruim, além da falta de desenvolvimento que nós falamos muito, mortes, a insegurança, e traz acidentes com mortes. Então, isso é um prejuízo que não tem reparação, não tem dinheiro que pague esses prejuízos. Uma morte, isso não se avalia, né? Então, o que acontece? A corrupção, vamos dizer assim, a má administração, tudo isso traz uma péssima situação para o Estado, e nós, com essas rodovias precárias, ultrapassadas, estamos sofrendo, e a nossa população, na verdade, paga por isso, paga com a vida. O que eu lamento é a cara de pau de certas pessoas em vir frente a frente, às vezes, com a gente para... O ex-governador fez isso várias vezes. De falar do pedágio e estava resolvendo da duplicação da 323, quando a gente sabia que, na verdade, agora, né, tem um indício de que tudo estava irregular, lamentável. Mas voltando aqui, sofremos pela nossa cobrança, que há mais de 10 anos a nossa região, a sociedade civil organizada, cobra. Esse compromisso foi 2010? Foi 2010, foi na campanha do primeiro mandato, né, que se comprometeu a duplicar, teve o processo licitatório todo, com a parceria público-privada, com a Odebrecht, e não aconteceu, e depois também continuou não acontecendo, vamos dizer assim. Perdemos 10 anos de rodovia. Isso já tinha sido acertado lá atrás, né? Quando fizeram com a Odebrecht, segundo as denúncias, né? O motivo da conversa nossa aqui é falar da 323, então isso às vezes acaba voltando, não, presidente? É lamentável. É que é notícia sobre a 323, né? Essa notícia lembrar, mas lá naquele momento o governador já tinha sido beneficiado, segundo as investigações, né? Porque o dinheiro foi parar para a campanha, depois ia reverter, inclusive nas despesas de manutenção da própria 323, depois de duplicada, né? Pois é. Faturamento de contratos. Realmente, segundo as investigações, a gente verifica que tem esses problemas, né? E a gente se sente, vamos dizer assim, muito enganado. Trabalhamos muito, defendendo toda a sociedade civil organizada, defendendo toda a população do Noroeste, e sabendo que, de repente, atitudes desse tipo acabou prejudicando uma região toda, acabou prejudicando o próprio Paraná, né? Acaba numa rodovia que liga o estado do Mato Grosso do Sul com o Paraná, liga o Paraná ao Paraguai, através, né, de Guaíra. Veja bem, é um atraso que nós sofremos por, né, desmandos. Eu sei que o senhor me falava aqui que foi apresentado essas informações todas ontem ao secretário de Infraestrutura, o Sandro Alex, sobre inclusive um estudo que foi feito pela FIEP, né, e apresentado aqui numa... Isso. Tem um estudo da Confederação Nacional de Transportes, onde ela estuda prejuízos por falta de infraestrutura, né, o que poderia trazer de progresso numa região e etc. Um dos dados muito, vamos dizer assim, preocupantes, é que lá, nessa pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, praticamente 50 milhões de reais é o custo numa rodovia como a PR-323, na PR-323, 50 milhões de reais em um ano, só pelos custos dos acidentes. Sem contar os prejuízos, vamos dizer assim, que a gente falou, quem falou agora, que são incalculáveis, são as vidas. Então, quer dizer, só pelos acidentes, em torno de 50 milhões de reais em um ano. 10 anos sem duplicação, 500 milhões de reais. Estamos fazendo agora a duplicação de 20 quilômetros, que está iniciando praticamente lá em Paissandu até Dr. Camargo, por 73 milhões.
quanto não daria para ter duplicado nesses 10 anos, só com esse custo que acaba indo embora em função dos acidentes na PR-323. A PR-323 que já tem obras, inclusive, não, presidente, lá no trevo entre Paissandu e Dr. Camargo, já autorizadas, foram estados autorizadas, tudo na época da então governadora, ano passado, Cida Borghetti. Como é que está aquilo lá? As obras estão continuando ou está parado? Porque tinha um problema com a empresa também, né? Parece. Na verdade, Rodrigo, que a obra de duplicação de Paissandu até Dr. Camargo, essa obra está acontecendo, mas em ritmo muito lento. Eu acredito que é até uma estratégia da própria construtora, porque a construtora tem 2 anos, conforme a licitação, para executar esses 20 quilômetros. Então, como existe agora uma transição de governo, ou seja, acaba, vamos dizer assim, anda em ritmos lentos, porque vai faturar e vai demorar um pouquinho para receber, porque até aquela adaptação, né? Então é natural. Então eu acredito que por conta disso, a obra está lenta, mas está acontecendo. Né? Não era do jeito que a gente queria, né, Rodrigo? A gente queria que estivesse muito rápido, acelerado, etc. e tal, e que a obra também, nós gostaríamos que tivesse sido uma contratação para 1 ano, tá executando esses 20 quilômetros. Não foi do jeito que a gente queria, mas está acontecendo. Quer dizer, já temos que agradecer por estar iniciando a obra, né? E vamos ficar de olho, né? Para que se não continue lento durante algum tempo, porque daí também podemos, inclusive, conversar novamente, né, com o secretário Sondalex, com o governador, para que dê uma acelerada na empresa, né? É que eles tinham terceirizado um serviço lá, e aí a empresa que tinha assumido não tinha condições de pagar, né? Por isso também os funcionários tinham parado. Segundo matérias que eu vi na televisão, eu vi que realmente eles tinham dificuldades em função talvez até de recebimentos, etc. e tal, né? Mas é que eu falo, muito pouco serviço, inclusive, ainda para falar que teve fatura, que teve recebimento. Eu acredito que, na verdade, é um pouquinho mais de lentidão em função disso, né? Para não andar muito lá na frente e, de repente, ficar com uma fatura muito grande e demorar um pouco para receber. Tem o trecho ali perto de Cianorte, que estava em obras emergenciais lá, de recuperação. O senhor tem conhecimento como é que está esse trecho? E há outros trechos que estão passando por manutenção ou não? Eu fiz essa pergunta ao secretário Sondalex, né? Como está a manutenção? O que acontece? Ele, até se eu não me engano, o nome do sistema de manutenção é tal de CREMEP, tá? Quer dizer, o que é aquilo lá? É uma restauração do pavimento existente, né, com tapa-buracos, etc. e tal, e um novo reperfilamento da rodovia. Tem problemas. A empresa que venceu a licitação, ela tem problemas agora, que eu não sei, não foi comunicado o porquê, mas acredito que vai ter que ser feita uma nova licitação para aquela manutenção da rodovia. Então, não foi preciso na resposta, então não tem muita informação para passar. Mas eu sei que estão com problemas com a empresa e Estado. Então, eu acredito que vai ter uma nova licitação para ser feita essa obra. Mas aí só esse trecho de Cianorte ou outros trechos também que tem problemas? O trecho que está compreendido é Cianorte-Maringá. Cianorte-Paissandu. Né? Cianorte-Paissandu. Que daí Paissandu, o Rio vai Paissandu duplicado, né? Então, acho que a manutenção já faz. Que vem de Paissandu, que sai de Paissandu ali. Isso, a parte que está sendo duplicada hoje, ela precisa de uma manutenção também. A parte onde está hoje sendo usada, né? Então, constrói-se a pista do lado, a segunda pista, né? Mas a pista existente, ela está em estado ruim, né? Muito, muito precário. E ela precisa, então, de uma manutenção, sim. E essa manutenção, ela entra nessa contratação. Agora é um desafio muito grande, né? Ontem eu recebi aqui o delegado Fernando e a gente falava sobre, o deputado delegado Fernando, a gente falava sobre as outras demais rodovias, 082 com problema em Douradina, a 189, a 489, a Umuarama Xambrê com problema. Realmente é muita coisa, né? Vai ter muito trabalho aí pela frente, muito desafio. Inclusive para viabilizar tudo isso, né? De recurso para fazer essas obras todas aí. A gente vê que vai precisar de muito recurso, mas a gente também vê que existe uma falha muito grande dos governos com relação às rodovias. A gente sabe que a venda de automóveis e caminhões aumentaram muito nos últimos anos, e a gente sabe que todas as rodovias estão sobrecarregadas, principalmente essas vicinais, onde elas são rodovias de categoria inferior, onde não tem acostamento, muito precário a questão das drenagens. Então, elas estão em situação muito ruins.
e precisam realmente de uma atenção muito grande. Vai ter que ter uma atenção do governo em todas essas rodovias, não é só no Noroeste, é no estado todo, né? Mudando um pouquinho de aspecto da conversa, como é que o senhor tem sentido a participação dos prefeitos? Estão envolvidos, inclusive ontem na reunião um grande número de prefeitos, o próprio presidente da AME-Rios. A gente sabe que no passado os próprios prefeitos reconheceram que poderiam ter sido mais efetivos, incisivos na questão da duplicação da 323, né? Por conta inclusive da luta que a sociedade civil organizada vinha fazendo. O senhor sente os prefeitos mais comprometidos nesse projeto de duplicação? Senti eles mais comprometidos, inclusive animados, né? Na reunião de ontem, vários prefeitos participaram, o presidente da AME-Rios, Darlan, chamando a responsabilidade também para que ele trabalhe em cima dessa duplicação, junto com os prefeitos. Como eu disse, tive a oportunidade de usar a palavra e comentei aos prefeitos que a sociedade civil organizada está fazendo o papel dela, está trabalhando para reivindicar a duplicação da PR-323, que é, como eu disse, desenvolvimento e segurança para quem trafega na 323. Mas também comentei, eles são líderes eleitos pelo povo e eles são autoridades que têm força para lutar por isso e lutar em conjunto para esse desenvolvimento da nossa região. Então vejo eles com muita atenção nesse momento, já estão, vamos dizer assim, também animados, sentindo que realmente agora o governador está falando com seriedade, né, olho no olho com a gente, foi muito bom. E é um trabalho que nós tínhamos desde o início. A sociedade civil organizada tem que cobrar das autoridades, para as autoridades cobrarem então para que seja feita a obra. É isso que está acontecendo. Eu acho que agora nós estamos chegando realmente num ponto muito favorável. Prioridade de governo do governo Ratinho é a duplicação. Os prefeitos se alinhando com a comissão, se alinhando com esse pedido da duplicação. Muito trabalho, né, até hoje. O deputado Fernandes Canavaca foi um grande parceiro, nos ajudou muito nos pedidos de duplicação, sempre foi um interlocutor nosso com o governador passado e nos ajudou muito, deu muito prestígio para nós. Hoje também temos uma força muito grande do deputado delegado Fernando, que ele é integrante da comissão. Antes de ser, na verdade, eleito deputado, ele já participou conosco, é um grande parceiro e agora eleito como deputado, é um braço nosso lá no governo, né, fazendo as nossas reivindicações. Então, estamos muito animados, né? A sociedade civil organizada, até que eu tenho que agradecer, Rodrigo, aproveitar a oportunidade, tua audiência, agradecer realmente os membros da comissão vítimas do descaso. São grandes parceiros, pessoas que estão engajadas nessa cobrança, sabem da necessidade e participam de reuniões. A gente sabe que não é fácil deixar os afazeres, né? Todo mundo tem muitos afazeres, mas eles participam conosco. Quando precisou ir para Curitiba, 2, 3 vezes foram conosco, ônibus fretado, se deslocando, sabe? É muito gratificante a gente participar com essas pessoas, líderes da região, para que a gente cobre essa tão sonhada duplicação. Pondo do seu tempo para brigar pelo coletivo, né? Somos todos voluntários, representando, na verdade, a sociedade civil organizada do Noroeste. São todas as entidades que participam conosco. Tem que agradecer muito esses valorosos parceiros, amigos, que nos ajudam bastante e nos dão, na verdade, respaldo para a gente ter o que nós tivemos ontem. Um governador nos atendendo, conversando de olho a olho na gente, de uma forma muito, vamos dizer, respeitosa. Por quê? A representatividade dessas pessoas é muito grande. Por isso que eu tenho que agradecer muito que eles me deixam coordenando essa comissão e eu fico muito dignificado, muito honrado em poder fazer isso. E de forma muito competente, viu, presidente? Saiba disso. Muito obrigado. Pra gente encerrar, quais são os próximos passos agora? O que a comissão pretende, como pretende trabalhar agora? Olha, eu acho que em breve nós já temos uma notícia que temos que... em março, Expo Umuarama. Na Expo Umuarama o governador disse que viria para cá e, se tudo correr bem, der certo todo o cronograma deles, fazer o lançamento do edital de licitação desses 4 quilômetros aqui de Umuarama, o trecho urbano de Umuarama. Seria fantástico, né? Então, vamos aguardar até lá, fazer na expectativa, conversando inclusive com nossos líderes, né? Delegado Fernando,
né? O próprio Fernandes Canavaca, que também está sendo convidado, né? É um convidado para participar do governo do Ratinho Júnior. Os prefeitos, né? O Darlan, todos os prefeitos que participam, todos eles vão estar em contato conosco. E a gente conversando, dialogando e sentindo como é que está esse trâmite. Vamos então ficar vamos dizer assim, de parceiros do governo, ajudando o governo a nos ajudar, entendeu? E monitorando. Aí a partir disso daí, depois nós vamos inclusive, fiz a sugestão para o governador ontem, que nós podemos ser parceiros, inclusive para mostrar onde seriam as partes críticas, apesar que eles têm todos os números, né? Polícia Rodoviária Estadual sabe de tudo, onde são os pontos críticos ou não. Mas a gente pode também participar, dialogar, conversar sobre toda a situação da PR-323. Prefeito, eu quero lhe agradecer, presidente. A gente falava aqui sobre esse ser voluntário, né? E da forma competente como o senhor tem gerido e trabalhado, tenho a certeza disso. Obrigado. Aliás, está deixando seus afazeres neste momento, seu trabalho, sua empresa, para estar aqui conversando e defendendo o projeto que é importante para todos, né? É uma honra para mim, Rodrigo, é uma honra. Então, parabéns por esse seu trabalho, pelo desprendimento e por esse espírito de voluntário mesmo, de estar brigando por uma obra que é importante para o coletivo, para salvar vidas também. Obrigado pela participação aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Agradeço novamente. Estarei sempre à disposição. No que eu puder ajudar, pode contar comigo. E um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Entrevista depois com o Sérgio Frederico, presidente da comissão em prol da duplicação da PR-323. Estará depois no nosso site na internet, biancafm.com.br, também lá na nossa rede social.